Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians e do goleiro Hugo Souza. Afinal de contas, por que o Corinthians ainda não comprou o Hugo? O que está faltando para adquirir em definitivo esse goleiro que já está se tornando ídolo? Eu vou te contar o porquê. E te dizer que ele já se pagou. Ele não vai custar nada para o Corinthians. Calma. E quem é o zagueiro do West Ham que o Corinthians fez proposta para contratar? Zagueiro ex-São Paulo, inclusive. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Não se fala em outra coisa depois da classificação do Corinthians na Sul-Americana com o goleiro Hugo Souza pegando 3 penalidades. Algo que a rapaziada do meu timão recuperou não acontecia desde o meu amigo Ronaldo Giovanelli em 1988, justo contra o Grêmio, num formato em que, quando os jogos terminavam empatados, existia uma disputa de pênaltis. E aí a equipe que vencia ganhava um ponto extra. O Ronaldo, em 88, contra o Grêmio, depois de um 0-0, pegou 3 penalidades. E depois disso, ninguém mais fez o que Hugo Souza fez na noite do dia 20 de agosto de 2024. 36 anos depois, o Cássio até, digamos assim, viu o adversário perder 3 penalidades. Mas ou ele defendia uma, no máximo 2, e a outra ia para fora, batia na trave. Um goleiro pegar 3 penalidades, nem o Cássio conseguiu, nem o Dida. Ronaldo Giovanelli em 88 e agora Hugo Souza em 2024. É diferente. É algo histórico que não acontece todo dia. E por conta de tudo isso, a gente está falando de um goleiro que está emprestado junto ao Flamengo. Ele estava emprestado ao Chaves de Portugal. O Corinthians se acertou com o Flamengo com um empréstimo até o final do ano, com uma prioridade, uma opção de compra do goleiro. E tem muita gente perguntando, poxa, não tem como dar errado esse negócio? O torcedor está um pouco desconfiado, né, em relação às últimas negociações, né? Acabou perdendo Cássio e Carlos Miguel numa tacada só. Então, é claro que está todo mundo preocupado. Será que o Hugo vai embora? E se chegar uma proposta maior? Bom, eu estou aqui para tranquilizá-los. Tudo pode acontecer no futebol, mas seguindo o contrato de Hugo Souza com o Corinthians em relação ao Flamengo, o Corinthians tem toda a prioridade na compra, com um valor já estipulado. Não adianta um clube chegar aqui oferecendo 10 milhões de euros para levar o jogador que não vai levar. O Corinthians tem esse valor estipulado junto ao Flamengo para poder contratar o jogador, e esse valor é de 800 mil euros. 4 milhões e meio de reais, uma coisa, não, um pouco mais, dá quase 5 milhões de reais. Quase 5 milhões de reais, que, vamos combinar, na conversão, na proporção do futebol, é nada. Para um goleiro que, inclusive, está te resolvendo e te garantindo dinheiro. E aí eu vou explicar por que ele não vai custar absolutamente nada para o Corinthians. Porque as 2 classificações do Hugo para o Corinthians, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, já renderam premiações que paga e ainda sobra. Que paga o goleiro e ainda dá troco. Porque só na Copa do Brasil foram 3 milhões e meio, 3 milhões e 800, não, perdão, na Sul-Americana foram 700 mil dólares, dá 3 milhões e meio, 3 milhões e 800 mil reais. Só aí, na Sul-Americana, que ele classificou agora contra o Bragantino. Contra o Grêmio, na Copa do Brasil, 4 milhões e meio de reais. Só as defesas dele, nas penalidades, na Copa do Brasil, o Edenilson chutou para fora, o Cristaldo ele defendeu, acho que ele defendeu mais um. Só aí ele já ganhou mais de 8 milhões de reais. Mais de 8 milhões de reais o Hugo garantiu nessas 2 classificações. Ele custa menos, ele custa quase a metade, ele custa pouco menos de 5 milhões de reais. Então o Hugo já está pago. Tá, Chico, mas por que o Corinthians não paga de uma vez o Flamengo e diz, não, o Hugo eu até fiz uma figura na live, né? Falei, Augusto Melo não espera nem amanhecer, faz o Pix agora pro Rodolfo Landim, manda o comprovante no WhatsApp e diz, ó, tá aqui, tá pago, o Hugo é nosso, vou assinar com ele um novo contrato, vou aumentar salário, ele vai ficar aqui muito tempo e tudo mais. Bom, aí tem outro detalhe. Existe uma cláusula do contrato do Hugo em que ele só pode mudar de vínculo do Flamengo para outro clube a partir do dia 1º de outubro. Eu imagino que isso tenha sido algo burocraticamente feito no contrato para quando todas as janelas estão fechadas. E aí, a partir do dia 1º de outubro, ele poderia assinar um vínculo com uma outra equipe, porque ele detém contrato com o Flamengo, mas está emprestado até o final do ano com o Corinthians. Então, a partir do dia 1º de outubro, o Corinthians vai fazer a aquisição do Hugo. Não pode fazer nesse momento, exatamente por essa cláusula. A menos que o Corinthians resolva negociar com o Flamengo de uma forma antecipada. Mas a gente está falando, gente,
de um pouco mais de um mês. Então, dá para esperar, né? Não vai vir outra proposta, não vai vir alguém que vai tirar o Hugo do Corinthians, isso não vai acontecer. Ele é jogador, ele tem os direitos federativos vinculados ao Corinthians, direitos econômicos ao Flamengo, federativos. Ele está registrado no BID da CBF, ele está regularizado como jogador e atleta do Corinthians. E não há, no mundo do futebol, como você romper isso, a menos que você negocie com o clube que é detentor dos direitos econômicos, mas que cedeu por empréstimo e num outro contrato com uma prioridade de compra para outro clube. Então o Corinthians está seguro juridicamente de que mesmo que venha uma proposta estapafúrdia, ele tenha o direito de compra que está lá definido em contrato, 800 mil euros, quase 5 milhões de reais, e o Corinthians vai fazer esse pagamento. Tá bem? Inclusive, o Rodolfo Landim deu uma entrevista para o Getúlio Vargas, meu parceiro de Band lá no Rio, o GV, ex-goleiro do Flamengo, e ele entrevista o Rodolfo Landim e falou, pô, o Neneca tá bem lá no Corinthians e tal, você pensa em repatriar, você vai vender para outro clube, você vai negociar. E o Rodolfo Landim, cara, ele foi muito sereno e disse assim, a gente está vendo que ele está bem lá, existem cláusulas que permitem com que ele fique por lá e a gente deseja muito sucesso para ele por lá. Porque tomara que ele tenha uma carreira, a gente gosta muito dele, tem apreço por ele, ele é criado na Gávea, e tomara que ele tenha sucesso por lá, é uma tendência, é o que deve acontecer, existem cláusulas que permitem com que ele fique lá, com que ele seja adquirido, então a gente está acompanhando aí, mas está muito feliz pelo sucesso dele. Então ele não falou em estamos monitorando, um jogador que está se valorizando, quem sabe, né, pode pintar uma nova negociação. Não, vamos ver, daqui a pouco é uma questão que a gente ainda vai conversar, porque ele é jogador do Flamengo. Não. O Rodolfo Landim simplesmente decretou, ele como presidente do clube, que é um consenso, é um pensamento do próprio Flamengo, de que ele surgiu muito bem, mas se inviabilizou por várias maneiras e tal, foi emprestado, é um ativo do clube, mas que a negociação foi boa para todo mundo. Para o menino que recuperou a carreira, né, que arrumou a cabeça dele, hoje está vivendo um grande momento. Para o Flamengo, que seguiu a vida dele com outros goleiros, e aí você pode questionar se os que estão lá são melhores ou piores do que o Hugo. Tem muito torcedor dizendo, pô, mas o Hugo está pegando mais que o Matheus Cunha e o Rossi. Isso é outra questão. A questão é que o Flamengo seguiu a vida dele sem o Hugo, e o Hugo já está fazendo a carreira dele no Corinthians, e o Flamengo está entendendo isso. Ao que tudo indica, o Flamengo está entendendo isso. E o valor é algo muito plausível que o Corinthians já conseguiu com as premiações, com o próprio Hugo sendo protagonista, e só tem essa questãozinha aí do tempo a partir do dia 1º de outubro para poder adquirir o jogador em definitivo. Já existe, inclusive, uma conversa, um acordo verbal com o jogador, com o seu empresário, com o Flamengo, de que está tudo certo, de que ele vai permanecer. Então agora é só botar no papel. Eu sei que o corintiano está um pouco desconfiado dessa diretoria, né? Poxa vida, é o falta assinar que me ferra, né? Porque daqui a pouco, né, até isso acontecer, podem acontecer outras situações. Mas de tudo que eu ouvi, gente, tem um amparo jurídico aí que não vai fazer com que o Corinthians perca esse grande jogador, que tem tudo aí para se transformar num grande ídolo já. Eu não sei se ele já é ídolo, né? Porque ele chegou faz muito pouco tempo, mas que ele já ganhou o carinho, o respeito, a admiração, torcida da torcida corintiana, eu não tenho nenhuma dúvida. E está caminhando a passos largos aí para construir uma história muito bonita, muito bonita. Hugo Souza. E falando também sobre negócios do Timão, tem o zagueiro Luizão. Quem é o zagueiro Luizão? Não é aquele né, irmão do Alex Silva, né, que jogou muito tempo lá fora, seleção brasileira também. É o outro Luizão, bem mais jovem, surgiu na base do São Paulo, chegou a jogar alguns jogos no profissional, no final de 2022, foi negociado muito novinho, assim, ele tem 22 anos, está lá no West Ham, jogou poucos jogos, assim, mais no sub-20 do West Ham, não foi aproveitado, e o clube inglês topou emprestar o jogador por uma temporada aqui para o Corinthians. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo e o West Ham aceitou. É um zagueiro canhoto, muito alto, força física, muito técnico. Eu vi ele em algumas Copas São Paulo e Brasileiro Sub-20. Na época, surgiu com potencial, inclusive, de chegar no time titular, mas aí outros vão passando na frente, né? O próprio Lucas Beraldo, teve outro jogador da base da época, tinha o Valse também, né? Que acabou não tendo tanta oportunidade. O São Paulo estava revelando, como normalmente acontece em Cotia, né? Revela muitos bons jogadores, alguns são marcados pela torcida no começo, não era o caso do Luizão, tá? O Luizão realmente não teve tantas oportunidades assim, entrava um jogo aqui, outro ali e tal, não conseguiu se firmar no time titular e pelo potencial até foi negociado muito cedo lá para fora e o Corinthians está repatriando esse jogador. Numericamente precisava, porque o André Ramalho a gente está vendo aí
às vezes joga até numa função mais de volante, né? Numa linha de 3 zagueiros você precisa ter reposição no banco de reservas, e o Corinthians está tendo apenas um ou outro, né? Porque o Caetano tem uma proposta do Inter, não está sendo muito utilizado pelo clube, tem o menino João Pedro, então assim, tem poucas opções, né? Liberou vários jogadores nos últimos tempos, né? Os zagueiros importantes, né? O próprio Murilo. E tem essa linha de 3 com Kaká, Félix Torres e André Ramalho, o Gustavo Henrique como um reserva imediato. Então precisa numericamente também de um outro zagueiro. E aí? Vocês acham legal? Interessa? E o Hugo? Tem que comprar logo, né? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!